Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao evento Área do Agronegócio, integrante da Semana de Inovação 2023. Este evento é uma promoção conjunta das universidades, escolas técnicas e empresariais de Cachoeira do Sul. Queremos saudar as autoridades que nos honram com sua presença nesse evento. Secretário Municipal de Agricultura, Governo de Cachoeira do Sul, representando o Sindicato Rural também, Fernando Cantarelli, coordenador de Pesquisa e Extensão da UFSM Campus Cachoeira, Paulo Ferreira, coordenador regional do IRGA, Pedro Raman, analista de articulação de projetos, Cibele Bolzan Scherer, demais autoridades, convidados e parceiros. Em um trabalho conjunto, realizamos nessa semana uma série de eventos para troca de conhecimento e experiências, aproximação, reconhecimento e motivação, baseados nas oportunidades que a inovação e o empreendedorismo oferecem para estudantes, profissionais liberais, empresários, investidores e empreendedores. O Dia do Agronegócio na FENARROS está sendo organizado por Sindicato Rural, Engenharia Agrícola da UFSM, Agronomia da UERGS, curso técnico da Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição. Nossos agradecimentos e reconhecimento aos patrocinadores da Semana de Inovação 2023. Patrocinadores Ouro, Líder Tratores e Sicredi. Patrocinadores Prata, Agropertences, Seletro, Divinute, Enzilab e Escriu. Apoio institucional do Sebrae RS. Registramos também a presença da professora Karina Zanon, da Escola Técnica Nossa Senhora da Conceição. No seminário Terras Altas, UFSM UERGS, teremos agora a palestra Manejo do Solo em Sistemas Agrícolas, Caminhos para Aumentar a Qualidade do Solo e o Rendimento das Culturas, com a palestrante doutora Marta Drescher. Ela é engenheira agrônoma, mestre e doutora em Ciências do Solo pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente é professora da UERGS. Bom dia, então, a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui na manhã de hoje, conversando um pouquinho com vocês, sobre esse tema que a gente vem trabalhando aí já há algum tempo, que é o manejo de solo. E, de antemão, eu quero agradecer muito, então, a toda a comissão organizadora da FENARROS, do Inova, Cachoeira do Sul, também as instituições que estão envolvidas nesse seminário de Terras Altas, o FSM, o ERGS, Escola Técnica Conceição, então, por essa oportunidade da gente compartilhar um pouquinho sobre esse tema e sobre o trabalho que a gente vem realizando, então, pela UERGS, nessa área de manejo e conservação do solo. Essa fala, eu estruturei ela com o título Manejo do Solo em Sistemas Agrícolas, caminhos para aumentar a qualidade do solo e, em consequência, o rendimento das culturas. Então, como nós vamos falar de qualidade de solo, de manejo de solo, inicialmente eu vou colocar um breve conceito do que é manejo do solo, do que é qualidade, para daí a gente pensar como o manejo influencia a qualidade do solo e depois como essa qualidade vai influenciar o que muitas vezes é o que o produtor está de olho lá, que é o rendimento das culturas. Então, o manejo do solo inicialmente, Manejo do solo, ele é a forma como a gente realiza as práticas agrícolas. Então, muitas vezes as pessoas confundem manejo com tecnologia. Sistema plantio direto é uma tecnologia. Manejo é como o produtor ele vai aplicar essa prática, como ele vai planejar suas culturas, como ele vai operacionalizar o cultivo, como ele vai fazer práticas de adubação, de correção. Ou seja, o manejo do solo, ele envolve o quê? Ele é regido pela inteligência, pela competência, pela coerência, pela sabedoria de quem o pratica. Então, é dentro dessa ideia que eu quero trazer minha fala sobre a importância de se pensar o manejo do solo, que manejo não é sinônimo de tecnologia, da gente ir em busca de um bom manejo de solo. Então, bem rápido mesmo, gente, falar de qual é a nossa história dos sistemas de manejo que a gente usa no Brasil, para a gente pensar um pouquinho como é que a gente chegou nos manejos agrícolas que a gente aplica hoje e um pouco de como que a gente tem que caminhar aí, para o nosso futuro.
Se a gente for pegar aqui, né, o globo terrestre aqui, e a gente pensar da onde que a gente tem as nossas bases da agricultura, quem nos serviu de modelo, né? Ao longo de toda a nossa história agrícola, o nosso modelo de produção ele está aqui, né? É quem a gente usa como referência: Europa, Estados Unidos, né? Então, muito das práticas agrícolas que a gente usa até hoje, elas foram geradas e pensadas lá. Mas se a gente pensar em termos climáticos, olha onde a gente está. A gente está na região temperada do hemisfério norte. Então, se a gente puxasse uma região climaticamente similar a isso para o hemisfério sul, a gente vai parar aqui. Pega ali Argentina, Nova Zelândia, sul da Austrália, mas nós não estamos lá, nós estamos aqui nesse meio. Então, essa nossa região aqui, durante toda a nossa história agrícola, a gente vem utilizando modelos de agricultura que não foram pensados e planejados para as nossas condições climáticas. Vamos pegar um exemplo: o sistema convencional de cultivo que a gente usou durante tantos anos, né? Principalmente ali pega a década de 60 até boa parte da década de 70. Quem trouxe ele para o Brasil foram os imigrantes, né? Portugueses, espanhóis, depois mais tarde alemães, italianos. E o que ele resultou para a gente, né? Todos vocês já, né, acompanharam um pouco disso. A gente teve intensa mobilização de solo e muita perda, e ele se tornou insustentável. E lá na década de 70 já foi necessário repensar esse sistema de plantio. E aí veio o plantio direto. Novamente, quem nos serviu de modelo? Estados Unidos, Europa. Condições climáticas diferentes das nossas. Como era o sistema plantio direto lá? Uma cultura de verão e pousio no inverno. O que ainda alguns agricultores usam hoje aqui nas nossas condições climáticas. Ou algumas regiões, uma cultura de verão e alguma coisinha no inverno, eventualmente um cereal de inverno. Para as condições climáticas lá, dá certo. Só que quando a gente chega aqui, a gente tem mais umidade, temperatura alta, mais pragas, mais doenças, mais plantas invasoras de difícil controle. Então, a gente acaba se deparando com outras necessidades. E aí, dentro disso, vem muito do que eu vou falar, né, nesse tempo sobre rotação e diversificação de culturas. Então, a gente precisa, para ter um sistema plantio direto, né, que é hoje, a gente não pode mais pensar em manejar o solo em sistema convencional. Isso tem que estar ultrapassado, né, na cabeça de todo mundo. Nós temos que rumar para buscar um plantio direto que seja de qualidade. Como é que nós precisamos desse plantio direto? Solo sempre coberto. Ou palha, ou vegetação, né, planta verde, mas não podemos ter solo descoberto. A mobilização restrita só a linha de semeadura, né, o restante, entrelinha, solo bem coberto. E associado a isso, essa ideia de diversificação de culturas, né? Então, precisamos ter culturas diferentes aí no nosso sistema, né, para garantir essa qualidade. Associado a isso, bom, o que nos torna tão diferentes, também em termos de manejo daquela região de clima temperado lá? Aqui, quente, úmido, a decomposição da palha acontece muito rápido. Então, os estudos indicam que para manter, não é para melhorar um sistema plantio direto, para manter um sistema plantio direto de qualidade, a gente precisa ter de 8 a 12 toneladas de palha sendo geradas por ano. Isso é para manter a estrutura que se tem. Então, dentro dessa ideia, vamos pensar essa importância do manejo para a qualidade do solo. Se eu preciso, deixa eu voltar aqui, né? Então, gerar 8 a 12 toneladas de palha para manter o solo, e aí vem a segunda ideia, né, qualidade do solo, né? Primeiro, o que é qualidade? E aqui a gente poderia falar de qualidade sob vários aspectos. Vamos pensar no aspecto estrutural, principalmente, né? A estrutura do solo, o aspecto funcional dele. O que é a qualidade do solo? É a capacidade que ele vai ter de desempenhar suas funções adequadamente. Funções, o que a gente quer de funções para o solo?
servir como nosso meio para crescimento de plantas, né? Então, o solo tem que ter a habilidade para que as raízes elas consigam explorar, consigam crescer ali. Fazer fluxos de massa e energia, o que é isso? Fluxo de água, fluxo de ar no solo, né? Infiltração de água, disponibilização de água, atuar como um filtro ambiental, né? Para retenção de contaminantes. Então, isso é, em tese, um solo de qualidade, um solo que consegue executar, né, essas funções. Então, para que a gente tenha um solo de qualidade, vamos pensar aí, a primeira coisa é a mais fundamental e a mais elementar, que foi o que durante muito tempo a gente, no plantio direto, deu atenção para isso aqui, ter palha na superfície. Porque a palha, e aí tem essas imagens aqui, né, do Dirceu Gassen, que é uma das nossas referências em sistema plantio direto, ele diz o quê? Que a palha é a pele que protege o solo. Então, durante muito tempo, esse foi o nosso grande foco, produzir bastante palha para ter o solo coberto, para não ter mais perda por erosão. Só que a palha na superfície é um detalhe. Isso é um novo, assim, o que hoje a gente começa a perceber dentro do plantio direto. Para ter plantio direto de qualidade, não adianta só ter palha. A palha ela está na superfície. A gente quer, vocês devem escutar muito a história de melhorar um perfil de solo. Se a palha está lá na superfície, como é que ela vai atuar na melhoria do perfil a 20, 30 centímetros? Ela está protegendo a superfície. É super importante? Protege contra erosão, contra perda de água, ali, redução de evaporação, mas e dentro do solo? Então, a gente precisa garantir a estrutura do solo. E essa estrutura ela vai se garantir com matéria orgânica que a gente tem ali, né, para formar os agregados, né, hifas de fungos aqui crescendo, né, e atuando na estabilização desses agregados, para que a gente tenha um solo poroso, né, que possa fornecer água e ar para as culturas, né. Então, essa ideia da palha, ela não pode mais ser o nosso foco total no plantio direto. Então, a palha é importante que a gente mantenha a palhada para proteger, mas não é tudo. Hoje, o nosso foco ele tem que estar muito mais em pensar que plantas que eu estou inserindo no sistema. Que funções essas plantas estão trazendo para a gente dentro do manejo. Então, eu preciso garantir cobertura? Ok. Mas eu preciso me preocupar com a relação CN, a relação entre carbono e nitrogênio. Ter lá no sistema plantas que a palha se mantenha por bastante tempo. E, principalmente aqui, sistema radicular abundante e profundo. Porque se eu quero melhorar perfil de solo, quem está lá dentro do solo é raiz. Se eu colocar planta que tenha pouca raiz, como é que ela vai estruturar o solo? Então, o nosso foco ele vai ter que estar muito mais aqui quando a gente está pensando em estratégia, né, de manejo de planta. Então, aqui, por que raiz? Né? Primeiro, as raízes, enquanto a planta está verde, ali está no seu ciclo, elas vão cumprir as funções fisiológicas. Né? Vão absorver água, vão absorver nutrientes, mas a partir do momento em que a planta ela encerra seu ciclo, a raiz ela vai ficar como uma galeria ali no solo, que pode ser usada para infiltração de água, que pode ser usada para outra raiz crescer. E aí a gente entra numa questão aqui, as nossas culturas comerciais. A gente olhar soja, canola, milho, a gente percebe que nem todas elas têm o mesmo sistema radicular. Né? Vejam aqui o milho, quanto a gente tem mais de raiz aqui do que nessas outras culturas aqui, como a soja e a canola. Poderíamos citar, né, tantas outras, né, então, trigo mourisco, feijão, né, culturas que têm um pouco sistema, né, radicular, vão deixar poucos poros. Então, a partir daí, a gente já começa a perceber que se as culturas são diferentes, quem coloca as culturas lá? É o produtor, não é? Então, quem vai determinar o caminho para a qualidade do solo são as escolhas que o produtor ele vai realizar lá, o produtor ou o técnico, quem dá assistência para a propriedade, ele é o responsável pelo manejo daquela qualidade de solo, porque as escolhas são dele, né? Então, eu proponho assim, a gente faça uma suposição rápida. Assim. A gente costuma escutar muito
que o nabo forrageiro ele é uma planta melhoradora da estrutura do solo, não é? Que ele descompacta o solo. Ok, vamos olhar para o sistema radicular do nabo. Ele tem um sistema radicular bem vigoroso ali, né, que ele consegue romper camada compactada, mas mais do que isso, ele vai em profundidade atrás, então, de recuperar nitrogênio, potássio, que não estaria disponível para outra cultura, traz isso para junto da superfície, promove a ciclagem de nutrientes, beleza, né, faz tudo isso, isso é um fato, então é uma planta bem interessante. Porém, olhem, lembram lá, eu falei sistema radicular vigoroso e abundante. Vamos olhar para o nabo. Vigoroso né? Temos uma raiz bem vigorosa ali. Mas e abundante? É um sistema radicular abundante? Então, vamos fazer uma suposição. Se vocês colocassem 100 plantas de nabo por metro quadrado, não me chamem de louca, né? Porque eu já coloquei aqui, ninguém faria isso, né? Ninguém vai fazer isso. Mas se fizesse, suposição, cada raiz tivesse 1 centímetro quadrado, né? Porque deve ter raízes mais finas, né? 1 centímetro quadrado cada raiz. 1 metro quadrado, né? A gente teria ali, então, se 100 plantas, 1 centímetro quadrado, 100 metros quadrados de solo explorado por raiz, né? Isso é bom ou ruim ali? Vamos pensar, uma área, 100 por 100 metros, eu tenho o quê? 10.000 centímetros quadrados. Esses 100 centímetros quadrados representam quanto desse total? 1%. Então, se eu colocasse 100%, 100 plantas, eu teria 1% de solo sendo explorado, daquele 1 metro quadrado. E se eu colocar, que a gente tem nos mix, 5, 6 plantas de nabo por metro quadrado? Quanto que vai explorar as raízes? Muito menos ainda, né? Então, e se eu, ao invés disso, eu colocasse 20 plantas de milho por metro quadrado? Ou sorgo, ou milheto, capim-sudão, braquiária, qualquer uma dessas gramíneas de verão. Olha a diferença do sistema radicular. Quantas raízes mais eu tenho aqui? Eu não tenho aquela raiz robusta ali, que nem a gente, aqui em cima é braquiária, então aqui milho. Eu não tenho aquela raiz tão vigorosa, abundante, como a gente viu ali no nabo. Mas vejam em termos de número de raízes. Então, quanto espaço mais eu tenho para acontecer fluxos aqui? Para acontecer fluxo de água, fluxo de ar. Então, olha essa imagem aqui, do professor Paulo Arbex, ali da Unesp. Vejam aqui as principais nossas culturas aqui, né? Olha aqui as gramíneas de verão aqui, milho, milheto, braquiária, capim-piatã, que vejam quanta raiz. Em comparação, aqui está o nabo, né? Que é uma cultura que normalmente a quem a gente aqui sugere é o trabalho de estruturação de solo, né? Ou aqui, essa imagem aqui do mais soja, que compara o quê? O sistema radicular só de gramíneas aqui, e aí compara gramíneas de verão e gramíneas de inverno, né? Então, aqui a gente tem milho, capim-sudão, sorgo, braquiária, olha esse sistema radicular. Então, se eu colocar uma cultura dessas, aí sim, eu estou melhorando o perfil de solo, porque essas culturas elas estão crescendo ali e vão deixar bastante biomassa dentro do solo, né? Aqui é um comparativo só entre o sistema radicular de um cereal de inverno e de um cereal de verão. Porque a gente pode me dizer assim, mas a gente coloca cereal de inverno, a gente coloca gramínea no nosso sistema, a gente planta soja no verão e no inverno coloca uma aveia. Mas vejam a diferença entre esse sistema radicular no inverno e no verão. Que no verão, além de ter mais raízes, a gente tem raízes mais grossas. Elas vão demorar mais tempo para serem decompostas lá no solo e elas vão contribuir muito mais para a estruturação. Então, vocês vão dizer, mas isso aí são imagens. Vamos ver um pouco como que isso influencia a resposta que o solo vai nos dar em estruturação, já que eu estava falando de qualidade estrutural, né? Eu vou compartilhar com vocês um trabalho que a gente realizou, né? Tem alguns alunos aí da turma de agronomia na disciplina de manejo e conservação do solo, agora no mês de maio, então são dados
agora de poucos dias atrás, que a gente fez na área da estação experimental da UERGS, aqui nas Três Vendas, ali no antigo, né, patronato ali. Então, aquela área ali, a UERGS, ela vem realizando experimentos ali desde 2017. Em 2017 se começou, né, então, o cultivo. E pensem vocês, a UERGS tem professor de manejo de solo, tem vários professores da área de solo, então vamos pensar que eles pensaram bem esse início desse manejo, né? Então, o que foi feito lá em 2017? Amostra de solo para ver questão se precisava fazer calagem, o solo estava ácido, o calcário foi incorporado, foi feito subsolagem. Então, não foi um manejo que começou assim errado. Então, se implantou um sistema plantio direto, começando bem, como, né, como a gente diz, como manda o figurino, né? E aí, o que vem sendo cultivado lá desde 2017? Um sistema de manejo parecido com o da grande maioria das propriedades aí. Só no verão a gente tem sempre na área comercial isso, né? Então, porque a gente tem a parte dos experimentos, mas tem o restante da lavoura, então que a gente chama de área comercial. Então, lá sempre o verão é com soja e no inverno a gente tem feito, né, então, uma alternância, uma rotação daquelas plantas de inverno. Então, o primeiro ano aqui, ó, vocês vejam, era uma aveia preta com nabo forrageiro, depois soja, depois aveia preta que foi colhida para semente, depois soja de novo, né? Então o verão é sempre soja. E no inverno aqui, né, 2019, um mix de planta de cobertura com aveia, azevém e nabo, depois soja, né, 2020 trigo, soja, depois aveia preta com nabo de novo, soja. No ano passado, de novo, um mix aqui de planta de cobertura com aveia, centeia e ervilhaca. Aveia, centeia e ervilhaca, tá. Pensando assim, vocês acham que o manejo está ruim dessa área? É um manejo de solo ruim ou bom ou razoável? Olhando assim, eu pelo menos não me parece horrível, né, gente? O manejo tem, né, tem bastante alternância de planta de inverno, tem planta para garantir palha ali, não tem? Então, um sistema plantio direto, se a gente for lá na lavoura, ele tem uma boa palhada sobre o solo. O que a gente fez aqui? Então, com essa turma de manejo e conservação agora desse semestre, a gente resolveu avaliar a estrutura desse solo. Tem uma análise que chama Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo, o DRESS. Ele é uma metodologia proposta pela Embrapa, junto com a UEL, a Universidade Estadual de Londrina, em que a gente abre uma trincheira ali e coleta uma amostra de solo dos 25 primeiros centímetros e desestrutura para olhar ali como é que estão os agregados. O que a gente olha? Tamanho e forma dos agregados, se tem evidência de atividade biológica, como que as raízes estão crescendo ali. E, a partir disso, se atribui uma nota ao solo de 1 a 6, em que 1 representa um solo totalmente degradado e um solo, nota 6, um solo com uma estrutura muito boa. Aqui, para vocês terem uma ideia, assim, o que se considera, né, o que se leva em conta como feição de conservação ou recuperação de solo? Se o formato do agregado ele é arredondado, né, que a gente chama isso de grumoso, se as raízes estão crescendo bem aqui, conseguindo explorar bem o solo, se tem bioporos, né, poros deixados ali pela atividade biológica, e se tem indícios, né, então, se a gente encontra organismos ali no solo, como é que as raízes se distribuem no perfil. E, por outro lado, evidências de degradação, de que a estrutura não está boa. Faces planas, agregados cheios de arestas, as raízes crescendo achatadas e só pelo meio do agregado, né? Então, agregados muito grandes, né? Torrões aqui de 4 a 7 centímetros, que não é desejável para o solo, né? Então, a gente olha essa estrutura e usa isso para atribuir uma nota. O que a gente fez, então, ali nessa atividade? Os alunos pegaram e fizeram um comparativo entre aquele manejo, então, que é um manejo que eu mostrei para vocês ali, que tem sido feito na área comercial, que, né, vocês podem concordar comigo, que é um manejo da maioria das lavouras, né? E aí a gente pegou esse manejo e comparou com áreas dos experimentos em que teve inserção de gramíneas de verão no manejo. Então, área que recebeu milho ou que recebeu milheto, né? 2 gramíneas de verão. E esse milho ou milheto em momentos diferentes. Então, aqui o T2 recebeu o milheto nos verões de 2021 e 2022. O T3 estava com milho nesse momento, quando a gente fez a avaliação, o milho estava na fase
de enchimento de grão, ali indo para o seu final de ciclo, mas ainda as raízes lá estavam cumprindo a sua função fisiológica para o milho, absorvendo água e nutrientes. O T4 teve milho no verão passado, do milho em 2022. E o T5 teve milho do cedo agora e já estava com feijão safrinha lá na área. Vamos olhar para isso aqui só primeiro para a gente ver sobre as notas. Eu falei de 1 a 6, né? 1 a 1,9 é uma qualidade estrutural considerada muito ruim, então. 2 a 2,9, ruim. 3 a 3,9, uma qualidade regular do solo. 4 a 4,9, boa. De 5 a 6, muito boa. Vamos olhar as notas que eles atribuíram, então, para esses manejos. Olha só, aquela área que sempre foi o nosso manejo ali comercial, que sempre tem soja no verão e as gramíneas no inverno, recebeu nota 3 e 4. Qualidade estrutural aqui, regular. Então, quer dizer, o manejo que a gente vem praticando não está degradando o solo, ele está regular a qualidade, mas também não está bom. Está precisando de algo mais. Onde a gente colocou as gramíneas, né, no verão aqui, na verdade, o T5 é onde foi no cedo esse ano, que o milho já estava em decomposição e tem os feijão agora, e onde a gente teve o milheto nos 2 anos, a gente já está numa qualidade boa. E onde teve o milho ano passado, as raízes decompostas, qualidade estrutural muito boa. Vamos olhar rapidamente aqui só para vocês verem as imagens. Vocês me dizem, eu estou vendo um número lá. Então, como eu vou acreditar nesse número? Vamos olhar para as imagens ali desse solo. Aquele que estava com qualidade estrutural regular, olha aqui como estavam os agregados. Agregados planos, sem evidência biológica, se a gente olhar nas amostras que foram coletadas aqui, em comparação com esse aqui, que é o que está com qualidade estrutural boa. Olha aqui como o agregado está arredondado. Olha as raízes crescendo pelo agregado. Atividade biológica, a gente encontrou bastante minhoca, principalmente naquele que recebeu milheto nos 2 últimos anos, que tinha uma palhada muito boa. Então, a estrutura do solo ela já começou a se transformar num curto espaço de tempo. Aqui, onde é aquele que está com qualidade estrutural muito boa, vocês vejam os agregados aqui bem arredondados, né? Agregados pequenos, agregados do tamanho que a gente quer, né? Uma qualidade estrutural bem interessante. Então, isso, nesse manejo, aí vocês vão dizer, mas isso é em termos de estrutura de solo. E aí, depois, rendimento de culturas, né? Vamos dar uma olhadinha para o rendimento de cultura, então. Como é que influencia rendimento de cultura? Esses dados aqui eu vou trazer de um outro experimento, que também a gente realizou, né, aqui na UERGS, mas é na UERGS de São Luís Gonzaga, né, em parceria com a Embrapa Trigo e com, né, apoio do CNPq. A gente fez um experimento entre 2018 e 2023 para avaliar como se comportava o rendimento das culturas em função do aporte de fitomassa e da rotação de culturas. Então, ali em 2018, a gente iniciou o experimento, iniciamos o experimento com aveia em toda a área. E, a partir dali, a gente aplicou três manejos. Um que a gente chamou de baixo aporte de fitomassa, no qual era sempre soja no verão e pousio no inverno. Que pousio era esse? Um pousio vegetado. Na vegetação que viesse, aquele azevém de ressemeadura natural, não era um pousio sem vegetação. Isso é impensável, né, para plantio direto, mas um pousio vegetado. Então, né, azevém, alguma aveia, alguma coisa que vinha de ressemeadura, era deixado, né, a área ali. Médio aporte, a gente chamou a área que recebeu 2 safras por ano agrícola. Similar, então, a esse nosso manejo aqui da área da estação, em que a gente tinha, então, a soja no verão e uma gramínea no inverno. Então, as gramíneas foram diferentes aqui também. Então, aveia preta, trigo, aveia azevém, aveia branca para colheita de grão, né? Então, fizemos uma rotação nessas culturas de inverno. E, por último, aqui um alto aporte é onde, além, né, da soja no verão, entrou gramínea no verão, entrou o milho
E esse milho, a gente fez um consórcio dele com a braquiária, porque lá na região é a região mais quente, então a gente conseguia trazer um milho mais cedo para fazer a semeadura, né, fazer a semeadura do milho lá em julho, e aí depois conseguia explorar, né, a braquiária. E no inverno, né, então a gente teve milho com braquiária em 2019 e depois em 2020. E no inverno, e soja aqui em 2021. E no inverno também, né, alternância entre planta de gramínea de inverno, aveia mais azevenha, aveia para cobertura, né? Então, como é que isso influenciou o manejo? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Eu trouxe os dados de rendimento da soja desse ano aqui. Por que eu foquei? Porque eu não peguei do ano passado? Por exemplo, no ano passado uma área estava com milho, aí não é uma comparação boa. Vamos comparar a cultura igual, né, nos 3 sistemas. Então, teve 2 momentos que toda a área estava com soja. 2021 e 2023, que eu ainda acabei não conseguindo organizar os resultados a tempo, mas eles são bem interessantes também. 2021, olhem aqui, então, o efeito. Uma safra por ano é aquele baixo aporte de fitomassa, só safra de verão. A colheita foi de 66 sacas por hectare de soja naquela área em que a gente tinha soja seguido de pousio. Soja seguido de gramínea de inverno, a gente passa aqui para 70 sacas por hectare. Soja e com alternância no verão com gramínea, a gente chegou a 75 sacos por hectare. Isso em 3 anos desse manejo. Então, a gente pode ver assim, a importância que as gramíneas de verão, principalmente, vão ter para a estruturação do solo, para a melhoria de solo. Nos dados desse ano, que eu ainda não consegui organizar, eles são mais interessantes, as diferenças são mais discrepantes. Aquela área que está com baixo aporte, ela ficou bem para trás no quesito rendimento. Então, porque o que vai acontecendo? Gradualmente, a estrutura do solo ela vai piorando a cada ano. E quanto pior for o déficit hídrico do verão, como aconteceu nesses 2 últimos anos, pior vai ser a situação, né? Se o solo está compactado, a planta não consegue crescer, não consegue ir em busca de água, a água não consegue infiltrar, então esses dados eles vão, né, se potencializar. E aí eu trouxe também esses resultados aqui. Esse aqui é um estudo que não é nosso, ele é um estudo da Fundação MT, né? Então são pesquisas realizadas lá no Mato Grosso, mas eu quis trazer porque é um período mais longo de estudo. Esse experimento ele iniciou em 2008, em que eles estão avaliando 8 tratamentos aqui. O T1 e o T8 são sempre soja pousio, né, similar àquele que a gente teve de baixo aporte de fitomassa. A diferença do 8 é que na entre-safra é passada uma grade aradora. Prática que também muitos produtores por aqui adotam ainda, né, fazer uma gradagem leve ali no solo. E do T2 ao T7, entra uma rotação de culturas em que aqui no T2 a soja é seguida de milheto, outra vez o clima lá, a condição climática é diferente, mais quente, eles conseguem bem colocar 2 safras ali no verão, né? Então, soja mais milheto, no T3 soja seguida de braquiária, no T4 soja, depois milheto, depois crotalária, depois milho mais braquiária, né? Então, uma diversidade maior, né? E o mesmo para o T5 e para o T6, aqui uma alternância de culturas maior. Eles estão, então, desde 2008 acompanhando esse experimento. Essa foto aqui é do 7º ano, lá, 2015. Só de olhar a gente já vê a diferença, né, pela quantidade de palha nas entrelinhas aqui, né? Então, a gente vê que no T1 e no T8 praticamente não tem palha. E se a gente olhar a amostra do solo, nem parece aqui que é o mesmo solo, né, gente? São parcelas lado a lado ali no campo. Então, se vocês observar pela cor, a gente já vê que o solo está muito diferente. O efeito da matéria orgânica na estruturação, então, e na própria questão, né, de coloração de solo, a gente já vai perceber. E aí eles acompanham o rendimento dessas culturas desde lá de 2008. Então, esse resultado aqui é de da média de 2009 a 2014. Vamos observar essas linhas aqui nessa cor meio marrom, caramelo, como vocês preferem chamar, que são os valores relativos à soja. Vamos comparar só o que é igual, porque o verde é os valores de milho, aqui milho safrinha, aqui em amarelo. A gente vai olhar esses 5 anos, praticamente não deu diferença, né?
pesquisadores estavam quase desistindo, estavam tristes com o resultado. Poxa, estamos fazendo tudo isso e não dá diferença, né? Mas aí o que aconteceu? Em 2014, 2015, o 7º ano do experimento, eles colocaram uma cultivar de soja super precoce, né? Ciclo aí, né, de 98 dias, né, crescimento semideterminado, e pegou um veranico bem na época da floração, período reprodutivo ali, né, da soja. Vamos olhar os rendimentos desse ano. Agora a soja está com uma linha meio, né, tá com a coluna meio cinzenta aqui, essa coloração. O T1 e o T8, que eram soja e pousio, vejam um rendimento 29 e 23 sacas por hectare. E o rendimento daqueles outros tratamentos que tiveram rotação de cultura, olha a diferença aqui. Então, deu 59 sacas, 58, 55. Então, num ano adverso, isso se expressou. E aí eles foram olhar. O que tinha de diferente, então, entre esses dois solos? Coletaram a amostra para ver a análise química. Se a gente olhar aqui a química, esse aqui é o T1, né? Então o tratamento ali colheu 29 sacas, e aqui, né, o T3, onde tinha soja e braquiária, né? Se a gente olhar a química, a análise química aqui, dos dois, está muito parecida. Fósforo, aqui está até um pouquinho menor. Potássio está um pouco maior, mas os dois lugares estão acima do nível crítico. Então, não é isso que está justificando essa diferença de rendimento, né? Alguma outra coisa está justificando. Deixa eu olhar. Cálcio, magnésio, não, né, muito parecidos, alumínio zerado nos dois. Aí a gente começa a olhar aqui, ó, matéria orgânica. Tem um aumento de 1% aqui de matéria orgânica de um para o outro. Vamos dizer, é pouco. Não, 1% de matéria orgânica no solo é considerável. Mas aí, além disso, o que eles fizeram? Eles foram complementar isso com uma análise biológica, né? Então, agora a gente tem, né, essas possibilidades das bioanálises, né, análise biológica do solo. Comparando, primeiro quesito, a biomassa microbiana, né? Quanto de micro-organismos que tem ali? Aquele segundo tratamento ali, né, que tem rotação de culturas, 3 vezes maior a biomassa microbiana. Pegando aqui a beta-glicosidase, né, que é uma enzima que atua ali no ciclo do carbono, 4 vezes maior. A sulfatase, uma enzima que atua ali na disponibilização do enxofre, 8 vezes maior. Fosfatase ácida, atua na disponibilização de fósforo, 1,7, quase 2 vezes maior. Então, eles perceberam que biologicamente os dois solos eram muito distintos. E que aquele solo, né, que tinha biologicamente era mais ativo, era mais produtivo, né? Então, isso é um dado muito interessante, e a partir dali, daquele ano de 2017, isso aqui, né, então, são dados do 10º ano de cultivo, ano de condição climática regular aqui, vocês vejam que esses dois tratamentos eles ficaram para trás na produtividade. Aqueles que têm rotação de culturas, todos foram mais produtivos. Então, aquela condição, né, de melhoria do solo não vai se dar igual para todas as condições. Talvez lá demorou mais para se expressar, porque a decomposição da palhada é mais rápida do que para nós aqui no nosso experimento. Nós, em 3 anos, nós já observamos diferença de rendimento. Mas a nossa velocidade de decomposição, de palhada, os processos biológicos são diferentes, né? Então, cada condição é uma condição. Mas em qualquer uma das duas situações, tanto quanto aqui, né? Então, o que a gente observou no nosso experimento aqui na área da estação, é que, fazendo rotação de cultura, inserindo planta, e não é só rotação de culturas, né? Então, uma rotação mal planejada também não é bom, né? É trazer plantas para dentro do sistema que tragam biomassa para dentro do solo, a gente consegue ir melhorando esse solo. Antes, para eu finalizar, só queria mostrar aqui essa experiência, que também é de um colega nosso aqui da UERGS, do professor Benjamin Dias Osório Filho, que ele trabalha com agricultura, produção de grãos orgânicos. Ele aqui, né, então tem imagem aqui, alguém se quer conhecer mais, pode entrar lá no Insta do Chalé do Seival, que é onde ele relata um pouco a experiência dele. A propriedade dele é lá no Seival, né? Então, para o Seival, lá em Caçapava do Sul. Então, ele está produzindo grão orgânico.
Bom, se produzir dentro do sistema convencional, manejando planta invasora, e já é difícil, imagina dentro do sistema orgânico que não pode usar herbicida. Então, por que eu estou trazendo essa experiência? Só para falar da importância das plantas aqui. Porque aí o manejo das plantas espontâneas ele vai depender muito mais do manejo da planta de cobertura. Porque precisa muito mais ter palha para abafar essas plantas espontâneas. E, além disso, né, a questão de fertilizante, ele também não pode usar fertilizante solúvel, então o manejo da planta para ciclagem de nutrientes também é muito importante. Então, é mais focado ainda em diversidade de planta e em quantidade de palha. E aí ele fez essa coleta de solo aqui, depois ele está com 3 anos desse manejo. Vocês vejam aqui como é que está a estrutura desse solo. Quanta raiz crescendo ali. Né? Então, e aí ele até trouxe aqui o relato, né, dele, dizendo que estrutura do solo não se constrói rapidamente. Necessita paciência, persistência, não revolvimento e plantas verdes ou palhadas. E ele diz, e aí a biologia faz o seu trabalho. São raízes, minhocas, bactérias, fungos, bactérias, insetos. Né? Então, a parte, né, biológica do solo vai atuar nessa estruturação do solo. Então, a gente diz, eu falei antes da bioanálise, é maravilhoso que a gente tenha essas ferramentas, mas ainda a melhor análise que vocês podem fazer é pegar uma trincheira, abrir e olhar como é que está o solo. Né? Se a gente abrir a trincheira e tiver minhoca, tiver sinal de organismo, é óbvio que biologicamente esse solo vai ser mais ativo que um que a gente encontra os agregados compactados, sem evidência biológica. Né? Então, primeiro, eu sempre digo, o básico bem feito é fundamental. Né? Então, a gente pode monitorar isso também pegando que nem aqui. Ó, vocês acham que aqui a gente precisa necessariamente de uma análise biológica para saber que esse solo deve estar bom? Né? Só olhando a quantidade de raiz, como ele está se desenvolvendo, provavelmente ele deve estar muito bom. Então, para finalizar aqui, só algumas considerações. Né? Então, o aporte de fitomácia, e aí não esquecendo parte aérea e raízes, não podemos mais pensar só em palha, temos que pensar muito em raízes, é fundamental para a gente construir, né? Coloquei ele entre aspas, esse tal solo de qualidade. Né? E isso aqui é uma outra questão, né? Depois na sequência a gente vai falar sobre bioinsumo, né? Não adianta aplicar bioinsumo se o solo está pobre. Vocês vão estar colocando vida ali, eles não têm do que se alimentar. Né? Então, são organismos que a gente está colocando no solo, eles não podem, vamos colocar entre aspas, aí, mas passar fome no solo. A gente precisa ter palha, precisa ter material orgânico para que esses organismos também eles possam, né, permanecer, né, e se estabelecer naquele solo. Então, os organismos vão precisar dessa matéria orgânica, né, para fazer o seu trabalho. E aí, da onde vem a matéria orgânica? Vem do sistema de produção. Então, no nosso sistema de produção, a gente precisa garantir o quê? Isso aqui, ó, qualidade do solo. E para ter qualidade de solo, as nossas culturas elas vão ter que garantir que a gente tenha fitomassa em quantidade. Né? Então, lembram lá das 8 a 12 toneladas no mínimo. Qualidade, né? Então, diferentes plantas, e frequência. O que é frequência? Sempre ter planta crescendo, não ter momento sem crescimento de planta. Então, em resumo, mais ou menos era isso que eu queria, né, deixar da minha mensagem, essa ideia de que a gente precisa, né, para ter a qualidade do sistema produtivo, né, fazer essa alternância de plantas, inserção de plantas, né, que garantam né, esses aportes de fitomassa. Certo, gente? Fico à disposição aí, né? Se alguém quiser fazer um questionamento, pergunta, curiosidade.